Nesse áudio eu continuo pincelando algumas reflexões do padre exorcista Gabriele Amorth em um de seus livros, O Sinal do Exorcista. Eu recomendo muito que se leia os livros do padre Gabriele. É um que eu chamo de catequese moderna. Ele tem vários ensinamentos e ele tira muitas dúvidas, traz luz à nossa mente, ao nosso coração nos tempos de hoje. Tem um capítulo que se chama Assim se Salva, do livro O Sinal do Exorcista. Padre Gabriele começa: eu me formei em Direito em 1947, mas depois daquele ano parei de estudar essa disciplina. Hoje, porque não mais a estudei, posso dizer que já não sei quase nada. Da mesma forma, duas pessoas se amam e se casam, mas se não protegem e não alimentam o seu amor, um belo dia percebem que não mais se amam. É sempre assim. Igualmente com a fé. Temos que rezar. É essa a mensagem de Padre Gabriele. Padre Gabriele convida todos nós a sermos cristãos, católicos, praticantes, né? Assim como ele continua: encontro tantas pessoas que me dizem, creio, mas não sou praticante. Se antes eram praticantes, significa que pouco a pouco não só se distanciaram da oração, mas se distanciaram de Deus e de suas leis, e logicamente perderam a fé. Se por sua vez não foram jamais praticantes, os motivos podem ser os mais diversos. De fato, temos que entender que quanto mais se reza, mais se consegue rezar. Quanto menos se reza, menos se consegue rezar. Tanto é assim que a oração pode tornar-se uma necessidade, uma alegria. Como se começa a rezar? O primeiro lugar em que se educa para a oração é no seio da família. As crianças estão sempre dispostas a aprender. É importante que os filhos vejam sempre os pais rezarem. É preciso ensinar-lhes desde pequenos as primeiras e simples jaculatórias. Logo, com a curiosidade e interesse, começam a distinguir as imagens de Jesus e de Nossa Senhora e lhes dar sinais de afeto. Depois, quando souberem andar, serão acompanhados à missa todos os domingos e a outras visitas à igreja, e começarão a conhecer o sacrário e as várias imagens sacras. Mais adiante, acrescentar-se-á a contribuição da paróquia e o catecismo. Para muitas pessoas, os grupos de oração, que se multiplicam depois do Concílio Vaticano II, são também de grande ajuda. Com a perseverança no sacramento da confissão, aprenderão também a ter o auxílio de um diretor espiritual. Todos os dias devemos nos lembrar de Deus. Quem reza tem bem clara a sua relação com Deus e se reforça na fé, progride na fé. Quem não reza não vê mais nem Deus, nem nenhuma finalidade na vida. O esforço de viver como cristãos é inseparável do esforço da oração. Se me pergunta quando se deve rezar, não sei responder. É como perguntar quanto se deve amar a Deus. Sei que os santos, mesmo os mais ocupados em obras de apostolado, todos rezaram muitíssimo. Um santo muito popular, Santo Afonso Maria de Ligório, muito conhecido por seus livros como Glórias de Maria, doutor da Igreja por sua teologia moral, costumava repetir: quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Padre Gabriele relata que ama repetir esse ditado em primeira pessoa: se eu rezo, certamente me salvo. Se eu não rezo, certamente me condeno. E ele convida a todos nós: experimenta repeti-lo também. Em outra reflexão, Padre Gabriele comenta: os satanistas estão em todo lugar. Muitos deles são magos ou médiums. Não vá a eles, passe longe. Quem os frequenta muitas vezes acaba mal. Eu ensino a abandonar os malefícios, mas o que parecem ignorar é que o mal é sempre um bumerangue. Uma vez jogado, sempre volta, e repito, sempre volta, porque quem vence no final é Cristo, isto é, o bem. Raciocinemos, portanto.
Aqueles que seguem os satanistas são depois levados a praticar ações absurdas, ações de violência e de uma ferocidade verdadeiramente inaudita. Eu pergunto: pode-se dizer que as vidas destas pessoas são completas? Não são, ao contrário, são destruídas, levadas a um estado de depravação desumana. E tudo por quê? Porque, sem perceberem, foram conduzidas a odiar a Cristo, a Deus. É portanto, orgulho estúpido, orgulho de quem não aceita ser criatura. Em todas as obras, Padre Gabriele chama a nossa atenção para o nosso livre-arbítrio e sobre escolhas. Escolher a Deus ou não escolher a Deus. Não existe meio termo. Eu escolho a Deus, mas eu vou acreditar em outras coisas. Ou é Deus, ou é Deus. E se você não está com Deus, você está com o inimigo. E ele comenta de várias armadilhas e ele sempre comenta que o lado do mal é muito mais sedutor e passa uma imagem inofensiva. Ele fala como a maioria das pessoas que acaba precisando de exorcismos ou orações e muito empenho, elas sofrem porque elas caíram em armadilhas. E a armadilha nunca é um diabo com chifres olhando para você. É sempre uma pessoa bem apessoada, com um discurso muito bonitinho, mas que te afasta de Deus. A humildade confunde Satanás. A humildade vence, porque é nela que Deus pode operar e opera. Deus ama a nossa liberdade. É Satanás que quer nos confundir. Deus espera gratuitamente amor e que nós usemos o nosso livre-arbítrio para Deus, com Deus e em Deus. E quando a gente se abandona em Deus, a divina providência, confia plenamente, se esforça em amar a Deus sobre todas as coisas, Ele pode fazer maravilhas em nós, porque nós deixamos Ele entrar. Padre Gabriele continua: a melhor arma de que um exorcista dispõe é sem dúvida a humildade. Com ela tudo será mais simples e linear, porque a humildade permite ao poder infinito e à misericórdia de Deus agirem. O diabo mostra os pontos fracos diante daquele que não confiam em si mesmos, mas confiam em Deus. E essas são apenas algumas reflexões que Padre Gabriele Amorti colocou em um de seus livros, O Sinal do Exorcista. E eu não canso de recomendar que todos leiam os livros do Padre Gabriele, deem de presente, é uma leitura incrível.